Bom dia, hoje é quinta-feira e o personagem de hoje é Jacó, Êxodo capítulo 28 e o versículo 12 diz assim: Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, como nós falamos ontem, ele havia comprado o direito de primogenitura do seu irmão e depois, juntamente com sua mãe, Rebeca, eles enganaram Isaac para que Isaac abençoasse Jacó com o direito de primogenitura, com o direito de filho mais velho. Quando Esaú voltou de uma caça que ele foi fazer para achar um animal e fazer um guisado para o seu pai, Esaú percebeu que Jacó e Rebeca haviam enganado o velho Isaac, que não enxergava mais, e Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Para você entender melhor essa passagem, leia o texto, que fala sobre o que Rebeca fez, de alguma forma ali mascarando o Jacó para que ele se parecesse com Esaú e fosse abençoado então pelo seu pai Isaac. Jacó vai fugir da presença de Esaú porque Esaú está muito irado e quer se vingar do seu irmão, mas ele já havia vendido a primogenitura para o seu irmão Jacó no passado. Mas mesmo assim ele se irou, Jacó fugiu e nessa fuga ele dorme em um lugar e ele tem um sonho. Enquanto ele sonhava, ele viu uma escada que ligava o céu até a terra e anjos do Senhor desciam e subiam. Jacó teve esse sonho e nesse sonho ele entendeu que Deus tinha um plano maravilhoso na sua vida. Jacó continua a sua viagem e ele vai à casa do seu parente Labão. E ali ele começa a trabalhar para Labão, ele se casa com uma das filhas de Labão e depois ele se casa com outra. Ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel, mas Labão engana ele e ele casa-se com Lia, porque era a mais velha. Quando ele vai para casa com a sua esposa, ele tira o véu e ele percebe que não é a mulher que ele tinha casado, não era Raquel e sim Lia. Na verdade, ele percebe no dia seguinte, quando ele se acorda. E ele vai conversar com Labão, e Labão diz para ele, eu fiz isso porque nós não temos o costume de casar a filha mais nova, e sim a mais velha primeiro. Aí Jacó trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel. Depois de 7 dias, ele casa-se com Raquel e trabalha 7 anos para então pagar o casamento com Raquel. Passa-se o tempo, eles têm filhos, Jacó tem filhos com Lia e tem filhos com Raquel, ou um filho com Raquel, depois ele tem o segundo filho com Raquel. E as 2 servas de Raquel e de Lia também são dadas como esposas a Jacó. Jacó então tem 4 esposas e filhos com essas 4 mulheres. Depois você pode ler o texto para que você possa entender melhor. Dessas 4 esposas, ele tem 12 filhos. E amanhã, para terminar a semana, nós vamos falar sobre os 12 filhos de Jacó. Olha que interessante como Deus está trabalhando na vida de Jacó para, a partir dele, formar uma grande nação. Deus ele vai mudar o nome de Jacó quando ele está fugindo da presença de Labão, porque ele sai da casa de Labão com os seus filhos, as suas posses, suas mulheres, e Deus muda o nome dele para Israel. E é esse nome que a nação de Israel tem até hoje, e está até hoje ali no Oriente Médio. E amanhã, então, nós vamos falar sobre os 12 filhos de Jacó. Deus tinha um plano na vida de Jacó, que é Israel. Deus tem um plano na minha e na sua vida, para que a vontade dele seja feita e o nome dele glorificado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira.